Olá, e no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre o laboratório da Unimed. Eu recebo aqui dois bioquímicos, a Amanda e o Victor, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse setor da Unimed. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica com a gente, estamos no ar. Em nome da Unicred e da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui a Amanda Vieira e também o Victor Luz. Eles são bioquímicos e a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona o laboratório da Unimed. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Obrigada, Aline. A gente que agradece a oportunidade de vir conversar um pouquinho sobre o laboratório da Unimed, né? E para as pessoas conhecerem um pouquinho também do que a gente faz, né? Para a gente esclarecer algumas dúvidas. Com certeza. Né? E a gente agradece o convite. Obrigada, tá, Vitor, por estar aqui também. Obrigado também. Queria mandar um abraço também pro pessoal do laboratório. Eles pediram, manda um abraço para a galera. Um abraço, então, para todo mundo que está assistindo a gente do laboratório da Unimed. Então, vamos lá. A gente estava conversando aqui antes que para trabalhar num laboratório precisa ter alguma formação específica, né? Vamos começar por aí. Então, assim, quem são essas pessoas que estão ali por trás que a gente não vê, mas que estão trabalhando no laboratório? Então, a gente pode dividir, a gente faz parte da área técnica, né? Então, é onde acontece mesmo a execução dos exames, né? Então, a gente tem toda a área de pré-atendimento, de recepção, de coleta, mas nós somos da área técnica, então, que tipo de profissionais que a gente pode ter? Então, os responsáveis por uma área técnica podem ser farmacêuticos bioquímicos, agora mudou um pouquinho a formação, são farmacêuticos generalistas, biólogo pode trabalhar também em análises clínicas, biomédico também pode trabalhar, então a gente tem aí algumas profissões que podem trabalhar no âmbito das análises clínicas, né? E aí temos outros profissionais de apoio que são os técnicos de laboratório também. Então, pode ter um curso em técnico em laboratório, pode ser estudante de biomedicina, um estudante de biologia. Então, a gente tem um leque bem grande de áreas que podem trabalhar em laboratório também, na área técnica. Sim. E hoje não existe só o laboratório aqui em Tubarão, né, Victor? Existe em outras cidades também, né? A gente tem a área técnica que fica em Tubarão, mas a gente tem postos de coleta, né, em outros municípios, né? Nesse momento a gente tem em Braço do Norte e em Bituba. Ah, tá. Então, mas todo o posto de coleta no Braço Norte, em Bituba, vem para Tubarão para ser analisado. Isso. Ah, entendi. Então, a gente tem 2 postos de coleta em Tubarão, né? E mais 2, um em Braço do Norte e um em Bituba, por enquanto, né? E aqui em Tubarão, fica bem na... Fica anexo ao centro médico, né? E aí a gente tem um posto maior, isso, que fica ali pertinho da rótula onde tem o posto, né? Isso. Na Marcolino. E como é que funciona o horário de funcionamento, Amanda? É de segunda a sexta que é para fazer? Pode... De segunda a sábado a gente tem disponibilidade, sábado isso. também, Sábado pela manhã, e aí cada posto tem o seu horário diferenciado, né? Porque o material tem que vir também de Braço do Norte pra gente, tem que vir de Mituba para ele ser todo analisado aqui em Tubarão, né? Mas durante a semana a gente abre às 6h30, todos os postos estão abertos. 6h30 da manhã? 6h30 da manhã. Não fecha meio-dia? Não fecha meio-dia. E vai até? Alguns postos até às 5, outros até às 5h30 e outros até às 6. Ah, então Isso. Então, se eu preciso fazer um exame e eu preciso saber dessas orientações, como é que eu posso saber dessas orientações? A gente consegue saber, né, nas redes sociais, no telefone também da Unimed e no WhatsApp também. A gente tem uma assistente virtual também que dá essas informações de horários, tanto do laboratório quanto também dos outros serviços, né, disponíveis na Unimed. Sim. Existem alguns exames que, para cada exame, existe um preparo diferente, né? Eu queria que tu explicasse, Victor, por que isso também é importante, seguir essas orientações? Porque muitas vezes, assim, você fez jejum. Fiz. Né? O que isso pode impactar no resultado de um exame? Tem bastante importância, né? Tem exame que alguns, por exemplo, hormônios, às vezes não tem tanta influência de jejum, mas tem influência
o horário que coleta, em função do ritmo circadiano, né? Alguns hormônios eles têm um aumento de discreção, tem um pico em determinado horário, alguns, né, são mais cedo, outros mais no final do dia, dependendo do que se queira analisar, tem um padrão diferente, né? Então, normalmente o que se faz é padronizar mais ou menos, né, tem os valores de referência por faixa etária, né, por sexo e tudo mais, então também se padroniza, por exemplo, assim, um TSH, o ideal é coletar de manhã, né, em função de tudo isso, né, sexo, idade, o ritmo circadiano, né, quanto tempo a pessoa dormiu, se está descansado, não está, isso influencia bastante, né, mesmo, né, não falando de jejum, né, falando de outras coisas. E o jejum em função do metabolismo, né, se a gente come alguma coisa que pode ser, no caso da glicose, tudo que a gente come acaba virando glicose depois no sangue, né, então assim, não é questão de como açúcar, eu não comi açúcar, mas comi um pão, comi uma fruta, que tudo, se transforma, tudo vai virar glicose depois. Então assim, a gente tem que padronizar para avaliar se aquela pessoa tem um problema, né, de, por exemplo, um diabetes ou alguma outra situação, teria que padronizar. Depois de um intervalo de 10 horas de jejum, a glicemia tem que estar abaixo de 100. Então, assim, se a pessoa comeu alguma coisa no meio do caminho, a gente não sabe, né, como é que está a função, né, dela, o metabolismo, se está tudo ok, se ela tem um problema, se não tem. Então, é importante padronizar, e a padronização seria essa, né, fazer o jejum em função disso e também em função da qualidade da amostra, né? Por exemplo, Exatamente. Uma alimentação mais rica em gordura, ela pode provocar uma turvação na amostra, que depois o equipamento vai interpretar isso como, né, ele não sabe que aquilo é um interferente, que não deveria estar na amostra, né? Algumas metodologias que a gente fala que são colorimétricas, enzimáticas, por turbidimetria. Então, dependendo do que se vai analisar, a amostra, se ela tiver um pouquinho de turvação, ela já vai dar uma leitura mais alta. Então... A gente diz hoje que a gente não tem uma orientação única. A gente não tem como aplicar isso para todos os exames. Se a gente for falar em variações de exames, a gente fala aí de mais de 3.000 tipos de exames que tem disponível. Né? Eu acho que eu até joguei mais baixo, mas aí a gente trabalha com alguns laboratórios de apoio que tem uma lista aí de mais de 4.000 exames disponíveis para serem realizados. Então, a gente sempre ressalta a importância do paciente procurar orientação, né? Porque, às vezes, o jejum não vai interferir neste, mas pode interferir naquele outro, né? Medicações e uma série de outras informações que são bem importantes serem colocadas no momento que está fazendo o cadastro e o paciente buscar essa informação antes também, né? Então, a gente sempre ressalta, o paciente passa lá no posto, pega as informações, porque antigamente a gente tinha assim, vou fazer um check-up, são 5, 6 exames. Hoje, os check-ups, eles pedem muito mais exames. Por quê? Porque a gente está começando uma cultura de prevenção. E aí, essa cultura de prevenção, a gente vai buscando outras formas de avaliar a saúde do paciente, né? Então, a gente acaba tendo aí muito mais exames que são feitos hoje do que alguns anos atrás. Entendi. E não só isso, né? Alguns anos atrás, muitos desses exames nem existiam. Né? Nem conseguia ser feito. Todo dia a gente está cadastrando um exame novo, está procurando uma informação nova que a gente não conhecia, tem muita novidade aparecendo, né? E como é que vem essa informação para vocês de que existe um exame novo? Então, normalmente vem por algum pedido, né? O médico faz uma solicitação do exame, que às vezes a gente não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha realizado ainda, e esses normalmente a gente faz em laboratório de apoio, porque a gente não consegue atender esses 3.000, 4.000 exames internamente, né? Tem coisa que a gente não tem demanda suficiente para a gente comprar um equipamento ou comprar o reagente para conseguir executar o exame. Então, muita coisa a gente tem que contar com o laboratório de apoio, que hoje a gente trabalha com os maiores do Brasil, né? Então, normalmente, eles já fazem esses exames, né? Então, dificilmente vai entrar algum exame que esses apoios maiores não façam. Então, normalmente, a gente vai buscar essa informação com eles, né? Ver qual deles executa o exame, qual tem a melhor logística, qual tem o melhor preço, né? Tudo isso. Com certeza. É uma logística mesmo, né, uma Amanda? logística. E aí tem a estabilidade da amostra, porque nem todos os exames são executados no mesmo dia. E aí a gente tem que cuidar também dessa amostra do paciente, né? É o bem mais precioso, né? A gente brinca que a gente conhece o paciente de dentro para fora, porque a gente está com o bem mais precioso dele ali.
E aí a gente tem que estudar, vão surgindo esses novos exames e a gente vamos estudar para a gente poder fazer a liberação da melhor forma possível e atender os pedidos médicos, né? Então a medicina está avançando e, consequentemente, o diagnóstico, a prevenção também. E aí entram os novos exames sempre, todos os dias a gente tem novos exames, né? E você falou, Victor, que né, às vezes um tipo de exame precisa de um tipo de aparelho, um tipo de reagente. Eu queria que vocês explicassem como é que funciona. Então, assim, são muitos aparelhos. Eu achava que era só um microscópio que vocês tinham, mas não é isso, né? O microscópio é a ponta do iceberg. Sim. São muitos equipamentos que a gente trabalha hoje, né? Hoje, assim, dependendo, tem alguns equipamentos que fazem muitos exames, né? Esse seria o caso do equipamento que faz exames de bioquímica, imunologia, então ele consegue fazer vários exames. Tem alguns equipamentos que são específicos, fazem um exame, por exemplo, o hemograma. Né? Hematologia faz basicamente um exame. Só faz o hemograma. O equipamento que faz hemograma só faz hemograma. Mas, por exemplo, você coloca o sangue ali e ele vai fazer a contagem, ele faz todo um preparo de amostra, no caso do hemograma, né? Ele faz análise de hemoglobina, hematócrito, faz contagem de plaquetas, leucócitos, hemácias. Então, ele tem vários reagentes. Ele faz a hemólise das hemácias, destrói as hemácias para contar leucócito, contar plaqueta, né, contar hemoglobina. Então, ele faz todo o preparo da amostra. A gente coloca a amostra no equipamento, ele tem toda a programação para executar tudo. Outros equipamentos, né, no caso da bioquímica, um equipamento faz vários exames, faz glicose, o perfil hepático, lipídico, né, várias enzimas. Exatamente. E às vezes é por isso que esses resultados, por exemplo, o hemograma, eles ficam prontos... Tem exames que ficam prontos muito, assim, às rápido, vezes no mesmo dia, porque, exatamente, né, eles já têm uma máquina e tem especial alguns, para eles. Exatamente. E aí tem alguns exames que demoram um tempo bem maior, né? A gente fala aí de exames de genética. Exames de genética normalmente demoram bastante tempo para serem executados, porque tem todo um preparo da amostra, uma amplificação de DNA, buscar o pedacinho lá do gene, fazer a avaliação desses pedacinhos. Então, é uma demanda maior de tempo. Então, às vezes, tu vai pegar o pedido, tu tem um prazo máximo lá de tantos dias. Mas se tu for olhar, nossa, mas eles me disseram que ia demorar tal dia, e eu tô vendo aqui que tem 90% dos meus exames já estão prontos no mesmo dia ou no dia seguinte. É assim mesmo, porque cada exame tem um prazo diferente conforme a execução dele, né? Isso. A gente tem exame que é feito até fora do Brasil, então... Tem. Também. Por exemplo. Tem. Boa pergunta. De cabeça eu não vou lembrar, mas tem exame que é feito fora do Brasil, que nem o nosso apoio faz, porque às vezes é uma coisa muito específica que eles não têm também, como eu falei, aquela questão de eles não têm como manter um equipamento, manter reagente, para às vezes fazer demanda de 10 exames num dia. Então, eles precisam ter um volume, um fluxo, porque os reagentes são caros, os equipamentos são caros, então ele precisa trabalhar bastante para se pagar, né? Então, a gente tecnologia de ponta, né? Então, a tecnologia do diagnóstico laboratorial, ela está evoluindo a cada dia. Cada dia tem equipamento novo. Então, a gente vai para congresso e a gente sempre está buscando novidade aí. Esse ano a gente foi em 2 congressos e aí com muita novidade. Novidade em equipamento, novos exames. E aí a gente vai estudando para ver o que a gente consegue trazer de novo, o que a gente consegue aproveitar, né? E o que seria, quando a gente fala em um equipamento moderno, né? O que pode diferir de um equipamento hoje? É rapidez, é precisão? Existem esses índices? Existe. A gente faz avaliação de precisão, de exatidão também, né? Porque ele precisa repetir bem o exame, mas ele precisa também acertar no alvo. Ele precisa dar o resultado correto, né? Então, a gente faz toda a avaliação disso e isso, claro, dependendo da tecnologia, a gente vai avaliar. Tem exames que são mais precisos do que exatos, tem exames que são mais precisos do que sensíveis. Então, são vários pontos que a gente avalia quando a gente vai escolher uma metodologia. E esse é um grande diferencial, principalmente para... imunologia, né? Anticorpos. A gente tem equipamentos que pegam vários tipos de anticorpos e aí pode confundir um pouquinho lá no resultado. Mas tem resultado que ele vai certeiro, só que ele demora mais. A pessoa tem que ter uma quantidade maior de anticorpos
para poder pegar. Então, tudo isso é avaliado quando a gente vai fazer a escolha de uma metodologia, né? O que a gente precisa? Que ele seja mais preciso, que ele seja mais específico, que ele seja mais sensível. Então, tudo isso a gente leva em conta quando a gente escolhe um método para trabalhar dentro do laboratório. E vocês não escolhem um método e ele é aplicado geral? É cada exame cada é um grupo, método... normalmente por grupos, né? Por grupos de exames. Mas nós trabalhamos com plataformas muito boas hoje que estão aí à frente em tecnologia. A gente trabalha com Roche, a gente trabalha com Sysmex. Tá chegando equipamento novo para o laboratório também, uma plataforma bem moderna também. Então, a gente está esperando coisa nova também. Porque tem novidade também, né? Vai ampliar também essa... Nós vamos migrar para um núcleo técnico maior daqui a alguns meses, esse ano ainda, né? A gente não pode falar de datas ainda, mas a gente esse ano tem novidade para o laboratório. E ano que vem tem mais também. Tem. E não pode dar um spoiler? Não pode dar spoiler ainda. E existe uma diferença de... Porque, assim, tem muita gente que tem medo de agulha, né? E existe, eu acho que também, um treinamento para atender crianças, para atender essas pessoas, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que desmaia quando vai tirar sangue. Então, assim, lidar também com os pacientes ali na hora é uma tarefa também que passa por um treinamento, eu acredito, dos atendentes, né? Sim. É uma educação continuada, né? Então, a gente já tem como pergunta obrigatória essa informação. Você costuma passar mal na coleta? Você desmaia? Precisa coletar deitado? A gente já faz essas perguntas antes para a gente também evitar risco de queda, né? E depois da coleta a gente também oferece o desjejum, né? Então, para o paciente não sair sem nada, a gente tem lá um cafezinho, um pãozinho de queijo, uma frutinha. E é importante depois, então, do exame fazer, né? É importante para a pessoa não sair completamente em jejum, né? Porque às vezes é um exame que precisa de um jejum maior. E aí a gente vai deixar esse paciente sair, né? Às vezes já tirou o sangue, já fica meio assim, já tem caminhar pela medo. rua. Exatamente. O desjejum não só para a questão da alimentação, mas também ela fica ali meio que em observação, A gente fica um de tempinho olho ali para ver se está tudo bem até que ela possa sair. E para as crianças, André, o que a gente faz? Tenho um filho de 1 ano e 4 meses, gente. Para tirar sangue é aquela coisa, 3 segurando, mas mas o engraçado é que assim, né? Quem tá tirando sangue tem que ter muita paciência, porque a gente já quase chora, o bebê já tá chorando e ela ali pegando com toda a paciência, com todo o cuidado. Então, vê que não dá nem uma tremidinha na mão, não. Né? É impressionante, né? Elas são bem preparadas. Elas são bem preparadas. Isso já passa uma calma também, assim, às vezes, claro, né? Em alguns casos não adianta, não tem... A pessoa vai espernear e a gente tem que tentar agilizar, fazer aquele sofrimento ser o mais breve possível. Mas, no geral, assim, elas são bem treinadas, são bem calmas, passam bastante segurança no que estão fazendo. Então... E tem o Espaço Kids também no laboratório, Temos né? Espaço Kids. E esse espaço, eu como mãe, sei o quanto é importante, porque... Distrai um pouquinho antes, né? Porque o meu bebê ainda não sabe, mas muitas crianças já sabem que vão para o laboratório para tirar sangue. E daí já começa o medo lá em casa, né? Mas é isso que a gente conversa também. Às vezes o pai está mais nervoso que a criança, né? Então, a importância de ter sempre alguém que esteja mais calmo acompanhando a criança, né? Para ajudar a segurar, porque conseguiu manter o bracinho parado, ele já é 80% da coleta, né? Então, a segurança do pai passando para a criança, do pai, da mãe, enfim, do acompanhante, ele garante também que a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma possível, né? Com certeza, E a questão do Espaço Kids, acho que também desassocia aquilo de uma coisa ruim, né? Ela tem, às vezes até a lembrança, lembra que furou o braço, coletou sangue, mas lembra que tem um negócio legal, tem o lanchinho depois, a maletinha. Tem a maletinha depois, Kids, a gente tem o adesivo da boa, coragem, né? então Apesar a gente vai tentando associar com outras coisas, né? As salas de coleta Kids, elas são diferenciadas também, né? Mais lúdicas, então, né? Isso. A gente tem o espaço band-aidzinho coloridinho, depois ganha o adesivo, depois já passa, pega a maletinha do lanchinho. Então as crianças gostam, assim. Tem aquele sofrimentozinho, mas faz parte. A gente sabe que é pro bem, né? A experiência ainda é positiva, né? Apesar de ter coletado sangue, ainda sai feliz, né? Com certeza. A gente estava também conversando um pouquinho antes de começar que existem alguns exames, por exemplo, um exame de urina, um exame de fezes, enfim, em que as pessoas, elas não
conseguem ler ali as orientações e acabam prejudicando o trabalho de vocês depois, né? Então, é preciso também, eu acho que além das orientações de jejum, enfim, se tiver algum exame desse, tem que ir antes no laboratório, até para pegar o material que Exatamente. que é preciso ser feito, né? E tem um tempo depois que você pode levar, porque se passa muito tempo também. Queria que vocês explicassem esses exames que são mais específicos, assim. Porque todo mundo acha que a urina é a mesma para tudo. A gente tem urina de primeiro jato, de jato médio, tem uma urina de 24 horas. Então essa coisa de, dispensa o primeiro jato e isso não é uma bobagem. Não, porque para cada tipo de urina está se pesquisando uma coisa específica, né? Então, a gente tem essas orientações diferentes para cada tipo de urina e precisam ser seguidas, sim. É que, assim, urina não é um exame, é um material. Dali a gente faz muitos exames, né? Então, dependendo para quê, qual a finalidade, o que foi pedido, né? A gente precisa de uma coisa específica, né? Então, como a Amanda falou, às vezes é o primeiro jato, é o jato médio, é uma urina de 24 horas, tem que ficar 24 horas coletando a urina. Então, não pode perder volume, tem que armazenar na geladeira. A gente recomenda que entregue no laboratório em até 1 hora, né? Depois da última... manter refrigerado e entregar no laboratório em até 1 hora. Né? Caso não consiga coletar nas dependências do laboratório, né? A gente sempre prefere que colete lá, se for possível, né? Mas caso a gente entende e caso não consiga, a gente dá essa recomendação. Como a gente conversou também, coleta de fezes também, às vezes tem um fim diferente. Às vezes é para parasitológico, mas às vezes é um outro exame. Então, pode ter orientação diferente também na forma de coletar e no volume de coleta também. Né? Então, a gente sempre reforça. Pega as informações com o laboratório, né? É bem importante. A gente tem tantos exames aí, pode ser que um tenha que fazer uma coisinha diferente. Então, a importância de estar sempre acessando nossos canais, né? Para pegar essas orientações. Às vezes parece bobagem, é coisinha simples, mas acontece de a gente pedir recoleta porque a amostra não é adequada. Né? Não foi seguido, né, a orientação por mais trabalho, simples que fosse, mais trabalho. Mas tinha alguma coisa ali que vai inviabilizar, e assim, não é questão que a gente, né, quer, tá pegando no pé por alguma coisa, não. É importante para a própria pessoa. Né? A gente não pode fornecer um resultado de qualquer forma, né? Com certeza. Então... Porque esse laudo ele pode servir para um acompanhamento, para ajudar no médico num diagnóstico, num prognóstico. Então, a gente tem que cuidar de tudo isso, do antes, do durante e do depois, para a gente entregar um serviço de qualidade, né? Porque o nosso produto é um resultado. Isso, e eu ia perguntar sobre o resultado. Hoje, com toda a tecnologia, ele também é acessível de forma online? Sim. O paciente ele sai com um código de barras, com uma senha e um usuário, e aí ele pode estar acessando também o seu resultado no celular, no computador, de casa, ele consegue acessar também. E isso é importantíssimo hoje em dia, né? Porque a gente reduz tanto a quantidade de papel, né? Muita gente quer pegar e quer o papel, mas é simples, né? Às vezes baixa no celular ou até passa a senha e o login para o médico. Exatamente. O médico tem acesso às vezes também. Isso, a gente tem essa possibilidade também da pessoa deixar já o nome de uma outra pessoa para buscar esse resultado. Então, assim, permite que alguém busque o seu resultado? Sim, eu permito que fulano busque o meu resultado, ele tem um documento tal, deixo assinado, isso, que outra pessoa pode buscar em meu nome também, porque às vezes a pessoa não tem condições de se locomover até o laboratório, então a gente dá essa opção para o cliente, deixa ele ciente que pode, desde que ele autorize. Isso, importante. Desde que ele autorize. Com certeza. A rotina de vocês, eu sei que às vezes também pode estar escutando a gente, pessoas que têm interesse, que estão fazendo alguma faculdade, que depois querem trabalhar no laboratório. É uma rotina pesada, é uma rotina legal? Como é que... Eu queria que você contasse um pouquinho assim, de como que é o dia a dia de vocês. Então, apesar de sim, a gente ter uma rotina, a gente já sabe tudo que a gente vai fazer, mas todo dia tem uma coisa diferente, como a gente falou, né? Todo dia surge um exame diferente, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Surgem situações, um equipamento às vezes que, né, apresenta alguma coisa inesperada assim, no meio da rotina, ele para por algum motivo, a gente tem que parar, ver o que aconteceu, né? Ver se a gente consegue resolver, se precisa chamar assistência. Então... Assim, claro, como nunca é igual. Não é igual, apesar de ter, todo dia vai paciente lá, vai coletar material, vai entregar na área técnica e a gente vai fazer. Mas todo dia tem alguma coisa diferente, sempre... Eu acho que é isso que você falou é importante, porque é
estudar continuamente, né? Porque nunca, na área de vocês principalmente, com todos esses avanços que estão acontecendo, né? Tem que estar sempre... E não é todos só... os dias, é um estudo constante. E assim, até exames que já existem há bastante tempo, eles têm atualizações, muda consenso, muda valor de referência, a gente tem que estar sempre se atualizando. E também esses exames novos, a gente tem que entender para ver se o resultado está fora do valor de referência, o que ele pode significar, se ele teve interferência de alguma medicação que a pessoa toma, que isso é uma coisa importante também que a gente fala na questão do cadastro, o pré-analítico, como a gente chama, saber se a pessoa está fazendo uso de alguma medicação, uma medicação para alguma situação daquele momento, ou se é uma medicação de uso contínuo, uma vitamina, coisas que a pessoa até às vezes nem considera as pessoas medicação. não consideram, né? Anticoncepcional. Não mas considera, que pode causar um monte de às vezes não interferência. fala. Vitaminas, tem algumas vitaminas que fazem algumas interferências aí em exames. Por exemplo, a biotina se usa muito para queda de cabelo. Isso. É um nutracêutico e pode ser tomada como nutracêutico, enfim. E ela pode fazer bastante interferência em resultados de exames. E aí é importante o paciente falar mesmo. Olha, eu tomo isso, estou tomando vitamina também. Então, essas informações elas são imprescindíveis para que a gente consiga analisar aquele resultado e diga que aquele resultado é este mesmo. Porque se essas informações ficam omitidas, às vezes a gente tem um resultado que não faz sentido junto com os outros, e aí a gente fica quebrando cabeça e eventualmente até pede uma recoleta porque não faz sentido esse resultado. E aí a gente vai lá buscar uma conversinha, a gente liga para o paciente, conversa de novo, mas não esqueceu de nenhum medicamento? Eu tomo isso. E aí a gente consegue liberar o resultado também. Então, todas essas informações de pré-coleta, né? De cadastro, de medicamentos, de exercício físico, de ingestão de bebida alcoólica, isso é muito importante porque lá na análise a gente pode perceber que não faça sentido, né? E a gente não vai simplesmente colocar a amostra no equipamento, pegar aquilo e liberar, né? A gente sempre vai ver, mas isso aqui é compatível? Pode, não pode? Faz sentido dentro do contexto do paciente, né? Porque tem alguma coisa que não faz sentido, apesar de que assim, né, a gente minimiza muito erros, né, de pré-analítico, porque troca de amostra, né, a gente não dá a dizer impossível, mas assim, é muito difícil que aconteça, porque a nossa coleta, o exame é processado no tubo primário, então assim, tem lugar a gente não separa tubos. Tem um lugar que coleta num tubo, né, passa vai para uma outro, centrífuga, divide com transfere, outro. enfim, sim, Isso. é normal, acontece. Normal, Só que normal. nisso, né, dependendo da tua rotina, do fluxo, do treinamento da equipe, pode acontecer, tu está transferindo de um tubo passando para outro, pode acabar trocando essa amostra. No nosso caso não acontece, a gente vai processar o mesmo tubo que foi coletado, né? Então a etiqueta, o paciente vai ver, né? Etiquetando bipado, lá, né? Conferir, Isso, sim. A gente tem tem todo o toda a processo de rastreabilidade do processo. Então a pessoa vê as etiquetas, seu nome, confere, é etiquetado lá, coletou, aquele mesmo tubo é o que vai entrar no equipamento, é o que a gente vai analisar. Então a gente, né, não tem muito esse risco de troca de amostra. Mas aí quando a gente tem um resultado assim discordante, a gente já meio que exclui isso, né? Não pode ser, não. A gente faz outras investigações. Mas a gente vai atrás. Tá tomando alguma coisa? Fez algum exercício? É compatível? Poxa, não fecha com nada. A clínica da pessoa suspeita, nada fecha. Vamos pedir uma recoleta? Vamos ver, vamos conversar com a pessoa. Tá. Vamos ver se a gente tem acesso ao médico. Muitas vezes a gente entra em contato com o médico também para ver se... Isso que eu ia perguntar. Então, se vocês identificam alguma coisa, não liberam o resultado. Vocês A gente ligam para o segura. paciente, liga para médico, vocês fazem esse repete a trabalho. análise. A não ser que tenha um histórico e tem alguma coisa assim, né? A gente tudo bem. Né? Tem um resultado bem alterado, mas a pessoa tem um histórico, tem alguma coisa que justifique. Agora, quando não tem, a gente não vai simplesmente liberar. Né? A gente vai segura o confirmar de resultado, alguma forma. conversa com o paciente, se precisar pedir recoleta, pede, se precisar repetir a amostra, a gente repete o exame. Se for possível, conversa com o médico também, a gente tem acesso direto a alguns, outros mais difícil, porque a agenda de médico é mais complicada, né? Então, Mas nem sempre eles fazer podem essa atentar. tentativa com Sim. todos os profissionais. Isso tudo para garantir realmente que o resultado que esteja ali, porque é algum... eu sei que faz parte do dia a dia de vocês, mas para quem está fazendo o exame é algo muito importante, né? Sim. Com certeza. Nós tratamos com essa importância, sim. Com certeza. Para a gente finalizar, então, o nosso bate-papo, eu gostei muito de conhecer vocês. Muito simpáticos, estavam nervosos antes de chegar, mas agora estão super calmos.
Só então para a gente reforçar os canais, né, Amanda, de atendimento, onde as pessoas podem chegar até vocês para conseguir ter essas orientações, às vezes mandar um WhatsApp com os exames e também pode ser respondido por ali, né? Pode. Então a gente tem o WhatsApp, tem presencialmente, pode ligar também, mas a gente sempre recomenda esse contato, a gente gosta de entregar a orientação escrita, né? Tá. Para ter certeza que a gente está dando a informação correta, Isso. porque às vezes o entendimento por telefone, ele fica, depende de como a gente fala, depende de como a pessoa recebe essa informação. Então, assim, a gente tem os 4 postos de coleta que estão disponíveis aí para dar essas informações, e a gente também tem a nossa assistente virtual, que você vai seguindo ali os caminhos passos. e a gente vai e chega ao laboratório. Tem um ícone que é orientações de coleta, que eu acho que é o número 1. Tá. Depois que você entra no laboratório, e aí você pede ali, manda o seu pedido médico, manda uma fotinho, a gente já verifica todos os exames e avalia quais são as orientações cabíveis para esse pedido médico. E reforçar que precisam seguir essas orientações, né? Muito importante, e informar sempre, né? Todos os medicamentos que estão usando, se fez exercício físico, respeitar os dias aí da bebida alcoólica. A gente sabe que às vezes vem no final de semana, a gente vai para festa, mas respeitar, escolhe outro dia para coletar, né? Nossos postos de coleta, eles estão de segunda a sexta, eles estão abertos desde as 6h30 da manhã. A gente tem atendimento no sábado, nos 4 postos também, né? Então, é isso. Estamos à disposição de todos. Com certeza. Para a gente oferecer o melhor resultado, que é o nosso resultado de exame. É isso. Queria agradecer a oportunidade aqui. Dizer que foi bem legal. Não foi tranquilo? Foi tranquilo. Foi mais tranquilo do que a gente imaginava. Gente, então, muito obrigada, tá? Obrigada, Aline. A gente vai ficar aguardando essa novidade aí que daqui a pouco vai acontecer, enfim, que nem eu sei. Mas eu sei que daqui a pouco vocês vão para uma área nova, então assim, tá sempre buscando tecnologia, sempre buscando conhecimento, e isso é muito legal não só do laboratório, mas de todos os setores ali da Unimed, porque estão sempre buscando realmente a saúde do paciente. Sim, claro. Né? A gente te agradece de novo, vou fazer um agradecimento aqui em nome da Cristiane, que é a nossa gerente do laboratório, que é a mulher que toma a frente de tudo e vai à luta das nossas demandas. Isso. E está sempre lutando para a gente ter o melhor resultado possível, né? Com certeza. Então tá. Agradeço mais uma Obrigada. vez, tá bom? Obrigado, Aline. E o Viva Saúde fica por aqui. Eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia. Na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, a gente tem um novo encontro pela UniTV e também nas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Até lá. Tchau.